Certo? Bismillahirrahmanirrahim. Então, o que podemos fazer é, conforme eles forem chegando, podemos começar, aliás, mas eu vou responder a quaisquer perguntas e depois vou continuar de onde parei na introdução ao Islã. Então, vá em frente. Acho que você estava fazendo algumas perguntas quando eu entrei aqui. Qualquer pergunta sobre o que você viu lá, sobre o sermão ou algo relacionado à oração. Sim? As crianças costumam subir com as mulheres ou ficam com os homens embaixo? A dúvida é sobre as crianças. Elas sobem com as mulheres ou ficam embaixo? Isso depende da idade. Sabe, um menino de 12 ou 13 anos, seria preferível que ele ficasse com o pai e com os homens. Se forem mais novos, como o meu filho que está na primeira série, ele geralmente ora com a minha esposa? Sim, então isso depende da idade. Ok, pergunta. Havia algumas perguntas. Eles estavam perguntando por que todo mundo tem que rezar ombro a ombro? Certo, isso parece bom e são ótimas perguntas. A primeira foi sobre a oração em si, sobre como oramos. Então, é muito importante que a forma como nós, muçulmanos, oramos é seguindo como o profeta costumava orar, o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. E ele foi ensinado pelo próprio Deus através do anjo Gabriel. O anjo Gabriel apareceu como homem e ensinou Muhammad que a paz esteja com ele a orar. Durante a oração, considere ações, movimentos, recitação e a forma como oramos em grupo. Então, tudo isso foi ensinado. Nós só estamos seguindo a forma como ele costumava orar, certo? Mas só uma observação. A maneira como estamos orando, como mencionei antes do almoço, é que todos os profetas costumavam orar da mesma forma. Vou te dar 2 ou 3 exemplos da própria Bíblia. Então está escrito no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 3, que quando chegou a hora da oração, Abraão foi para um lugar isolado. Lá, ele orou diretamente a um só Deus e se prostrou no chão exatamente da maneira que você vê os muçulmanos orarem. Seguimos isso porque seguimos Abraão, que a paz esteja com ele, seus rituais, ações, orações e principalmente a crença na unicidade de Deus. No livro de Números, fala que Moisés, seu irmão Arão e a família deles, quando iam ao local de adoração, oravam exatamente da mesma forma que você nos vê orar. Então, quando se trata de Jesus, a quem consideramos e seguimos e dizemos que ele é um grande profeta, você sabe que um dia ele foi ao jardim do Getsemane. Isso foi antes de o procurarem, depois ele escapou. Ele foi para um lugar isolado chamado Jardim do Getsemane. Lá ele colocou a testa no chão e estava orando a Deus, dizendo: ó Deus, afasta de mim este cálice da morte, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isso aparece no Novo Testamento, Evangelho de Mateus 26:39. Vocês cantam nos seus cultos? Então, nas orações que fazemos ou no chamado para dar oração, também pode parecer que estamos cantando, mas nós não dizemos que é cantar, aliás. Nós apenas embelezamos nossa voz para recitar esses trechos do Alcorão e também o chamado para a oração. Então, nós não temos hinos em nosso culto. Nós temos as citações ou os trechos do Alcorão e os louvores a Deus. Então, só lembre disso de memória. Sabe, diferente de uma igreja cristã, onde você pode ter alguns livros, algumas páginas ou algo na sua frente que você olha, lê ou canta. Então, todo muçulmano deve memorizar certas passagens do Alcorão. Você vai se surpreender ao saber que todo o Alcorão foi transmitido desde a época de Muhammad até hoje pela memória das pessoas. Então, ele memorizou todo o Alcorão, aliás, estou falando de Muhammad, que a paz esteja com ele. Seus seguidores também memorizaram. E não é um livro pequeno, é um livro grande, com centenas de páginas. São mais de 6.000 passagens ali. Esse processo de memorização ocorre desde então até hoje. Incrivelmente, mais de 10 milhões de pessoas hoje memorizaram o Alcorão inteiro no mundo. Até meu filho do 1º ano já memorizou quase 20 capítulos do Alcorão em árabe. Ele pode se levantar aqui e começar a recitar. E eu posso segurar o livro aqui só para ver se ele está cometendo algum erro ou fingindo. Não, ele decorou tudo, os 20 capítulos, certo? Então, dessa forma, o Alcorão, há uma profecia no Alcorão de que ele será protegido. Deus fez a profecia, capítulo 15, versículo 9, de que é a mensagem de Deus e ele vai protegê-la.
Chamamos isso de milagre, é assim que ele é protegido. Então, e quanto à questão dos convertidos? Então, o Islã é uma fé na qual qualquer pessoa, por sua própria escolha, pode se converter ao Islã. Isso é importante. O Alcorão afirma que não se impõe conversão. Se alguém está forçando outra pessoa, isso não é conversão. Isso está no capítulo 2, versículo 256. A fé não pode ser imposta, cada um escolhe livremente. Então, nesta mesquita, quase toda semana, todo mês, há muitas conversões. As pessoas ligam para cá e dizem, sabe, eu tenho lido sobre o Islã, tenho algumas perguntas. Posso conversar com o imame ou o estudioso? Pedimos que venham aqui para pequenas sessões como esta. E depois dessas sessões, por escolha própria, a maioria deles diz, sabe de uma coisa? A unicidade de Deus faz sentido para nós. A orientação abrangente do Alcorão faz sentido para nós. O conceito de modéstia das mulheres faz sentido para nós. Queremos nos converter. Cerca de 24% dos muçulmanos nos Estados Unidos da América são convertidos ao Islã. Nos Estados Unidos da América, o Islã é a religião que mais cresce. De acordo com a CNN, a Fox, o Chicago Tribune e vários outros meios de comunicação, é a fé que mais cresce. O que é paradoxal, aliás, né? Mesmo com tantas ideias erradas que as pessoas têm, ainda assim, elas se convertem depois que conhecem o que é o Islã. Mais impressionante é que 60% das conversões são de mulheres e 40% de homens. Então, bem rapidamente sobre o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Ele nasceu na cidade de Meca no ano 570. Quando ele nasceu e crescia, era só uma pessoa comum. Até os 40 anos foi quando o anjo Gabriel foi enviado por Deus. Foi então que ele se tornou profeta, mas mesmo antes disso, já era uma pessoa incrível. Ele recebeu o título de pessoa mais honesta e mais verdadeira. Em árabe, é a Sadiq e Al-Amin. Toda a Arábia o reconhecia por sua credibilidade, sendo considerado a pessoa mais confiável, autêntica, que nunca mentiu ou enganou e sempre cumpriu promessas. Sabe, como hoje em dia, quando os jovens precisam se apresentar uns aos outros, eles podem dizer, sabe, eu gosto de basquete, ou eu jogo videogame, sou boa em Fortnite e coisas assim, né? Naquela época, quando apresentavam ele, diziam, ele é a mais honesta entre nós e a mais verdadeira entre nós. Então, aos 40 anos, Deus começou a revelar passagens do Alcorão para ela. O Alcorão foi totalmente revelado por Deus em cerca de 23 anos. Deus poderia ter dado o Alcorão inteiro de uma vez, mas ele quis que os muçulmanos e o profeta conhecessem o Alcorão, aquelas passagens, para processá-las, praticá-las e compartilhá-las. Assim, tudo se torna mais fácil de lidar. Entre 610 e 633 da Era Comum até sua morte, as passagens do Alcorão foram reveladas. Às vezes vinham capítulos inteiros, às vezes apenas alguns versículos. Então, ele memorizou tudo. Ele ajudou seus seguidores a memorizarem, e aliás, eles escreveram durante a vida dele em diferentes partes e pedaços. Desde então até hoje, o Alcorão foi transmitido a nós, tanto pela memória quanto pela escrita. Então, em relação aos aniversários, apenas do ponto de vista teológico islâmico, não devemos celebrar o aniversário do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, ou de Jesus, que a paz esteja com ele, ou de qualquer profeta, nem mesmo nossos próprios aniversários. Aliás, apenas do ponto de vista religioso. Mas como os muçulmanos vivem aqui, há influência cultural. Alguns muçulmanos, devido à cultura, celebram aniversários. Queijo de peru e tudo mais, né? As pessoas vão lá, o que você vê com frequência. Do ponto de vista cultural, não fazemos isso. Mas você pode ver na mídia, pode ver na Índia, no Paquistão, na Malásia, alguns muçulmanos fazendo isso porque, sabe, nem toda pessoa pratica o Islã e seus fundamentos. Há muitas coisas que também têm a ver com a influência cultural baseada em onde você vive. É importante distinguir entre práticas culturais e os ensinamentos puros do Islã. Sim. Claro, claro. Então, novamente, só para complementar sobre as celebrações, os muçulmanos realmente comemoram 2 dias importantes. Então, o primeiro dia vem logo após os 29 a 30 dias de jejum. Então, o dia seguinte ao mês de jejum é um dia de celebração.
apenas para reconhecer as bênçãos maravilhosas que Deus nos deu na forma de comida, saúde, família e para toda a humanidade. Então essa é uma celebração. A segunda celebração também está alinhada com nossos amigos judeus e cristãos e tem a ver com a pessoa de Abraão, que a paz esteja com ele. Então a história de Abraão e seu filho sacrificial também é mencionada no Alcorão, aliás. Então nesse dia em que isso aconteceu, os muçulmanos também reconhecem e celebram, e também lembramos de como devemos sacrificar por Deus e pela humanidade, para tornar a humanidade, você sabe, uma humanidade melhor. Então... Por um tubarão? Como alguém seria ressuscitado se tivesse sido devorado por um tubarão? Então, uma resposta rápida e simples seria: se Deus pode criar todo o universo do nada, Ele pode criar você ou todos nós do nada, mesmo que sejamos comidos por um tubarão, queimados, afogados no mar ou cremados. Se Deus criou algo tão grandioso, nos trazer do nada ou de algo não seria nada para Ele. Aliás, ótima pergunta. Ok, quem sabe quais são as 5 boas ações ou pilares? Alguém? Sim, testemunhar verbalmente, acreditar em nosso coração e então declarar que testemunho que não há outro Deus além de um só Deus, Alá, e testemunho que Muhammad é seu mensageiro. Então esse é o primeiro e o mais importante pilar do Islã. Então, quando uma pessoa se converte ao Islã, nós não temos batismo, não temos imersão na piscina. Aliás, não tem porão aqui? Ah, tem sim, mas nós não temos batismo. A pessoa precisa recitar o testemunho de fé, entender o Islã e então recitar o testemunho de fé para se converter formalmente ao Islã. Ainda faltam 4 pilares. Façam uma aposta. Sim, senhor. Hajj. Explique a eles o que significa Hajj, pois é um termo desconhecido para eles. Ah, me desculpe. Existe um tipo de peregrinação para Meca. Aí está. Na verdade, é uma peregrinação. Então, uma vez na vida, vocês sabiam disso, né? Certo? Então, levante a mão da próxima vez. Então, uma vez na vida, um muçulmano é obrigado a ir a Meca para a peregrinação. Então, novamente, como eu mencionei, em Meca está a primeira e mais antiga casa para adorar um só Deus, construída por 2 profetas, como eu mencionei, certo? Quem foram os 2 profetas? Abraão e seu filho mais velho? Ismael. Sim. Então, eu fui para o meu Hajj, minha peregrinação, há uns 6 anos. Foi uma experiência incrível, aliás. Só imagine toda Chicago, 3 milhões de pessoas se reunindo, sem falar o mesmo idioma, diferentes raças, culturas e nacionalidades. Todos nós juntos, mas quando chega a hora da oração, todo mundo sabe como rezar junto. Aliás, não tem tradutor lá na frente. Quando é chamado para a oração, todos ficam lado a lado e rezamos exatamente como vocês veem aqui. Então, esse é o segundo pilar. Faltam mais 3? Sim? Essa oração aqui? Sim, oração. Então, rezar 5 vezes por dia é, digamos, o terceiro pilar. Então, você já viu a segunda oração do dia, aliás, né? Faltam mais 2? Tem algo como dar caridade ou algo assim? Maravilhoso, sim. Então, devemos compartilhar pelo menos 2,5% dos nossos bens guardados. Como uma oferta, e então qual é a diferença entre a oferta geral e o zakat? Certo. Então, existem 2 formas diferentes de doação, certo? Uma é uma doação obrigatória. Esses 2,5% dos bens poupados são a doação obrigatória. Não, além da obrigatória, pode doar qualquer valor. Então, faltam mais 2 para irmos? Não, só falta mais um pilar, isso. É o jejum? Um dos pilares? Sim. Então, jejuar no mês do Ramadã é o quê? O 5º, né? Sim. Então, essas não são as únicas boas ações que um muçulmano deve fazer. Existem outras boas ações. É uma obrigação para todo muçulmano adquirir conhecimento. Adquirir conhecimento não termina no 2º ano, então não faz sentido desistir, certo? Não, adquirir conhecimento é contínuo até a morte. Então, do berço ao túmulo é adquirir conhecimento. Sabe, ao adquirir conhecimento é quando eu posso perceber, talvez você também possa perceber, a maravilhosa majestade de Deus, a natureza todo-poderosa de Deus. Uma muçulmana deve se envolver na sociedade, como o imã mencionou, não sei se vocês perceberam ou não.
Ele mencionou que uma muçulmana deve fazer parte da sociedade maior para torná-la melhor. Você sabe, Muhammad, que a paz esteja com ele, foi pacificador na sociedade. Ela foi a embaixadora, uma força positiva na sociedade, e toda muçulmana deve emular isso. E nós também devemos nos envolver na sociedade maior. Então, há muitas passagens no Alcorão que falam sobre como devemos promover o bem e proibir o mal. Se houver alguma bondade na sociedade, devemos multiplicar essa bondade nos juntando a ela. Se houver algum mal ou erro na sociedade, trabalhamos com as pessoas de bom coração para erradicar esse erro. E por último, mas não menos importante, existem certas responsabilidades que Deus deu a uma muçulmana. Nossa responsabilidade com Deus, conhecê-lo, adorá-lo e seguir sua orientação. Devemos conhecer, amar e seguir Muhammad, que a paz esteja com ele e também todos os profetas. Depois, uma grande responsabilidade que os muçulmanos têm é para com nossos pais. O Alcorão enfatiza muito isso. Muhammad, que a paz esteja com ele, também enfatiza muito isso. Uma vez uma pessoa foi até o profeta e lhe fez esta pergunta: de todas as pessoas do mundo, para quem devo direcionar meu amor, minha bondade, minha compaixão e minha lealdade? O profeta respondeu: sua mãe. A pessoa perguntou: tudo bem, quem vem depois? E o profeta disse: sua mãe. Na terceira vez, o profeta disse, sua mãe. Na quarta, disse, seu pai. Isso mesmo. Então, se mães e pais estivermos jogando as Olimpíadas espirituais, a medalha de ouro, de prata e de bronze vai para as mães. E os pobres pais, nós voltamos para casa com um prêmio de participação, certo? Muhammad, que a paz esteja com ele, disse que o paraíso está aos pés das suas mães. Significa obedecer, cuidar delas, respeitá-las. Essa é uma das formas de ir para o paraíso. Então, no Islã, não existe realmente o conceito de asilo para idosos. O asilo dos pais é a casa do filho. O Islã valoriza muito os pais, também temos deveres com nossos vizinhos. Um ensinamento de Muhammad, que a paz esteja com ele, diz que não é um verdadeiro crente quem se farta de comida enquanto seus vizinhos passam fome. Então, dessa forma, o Islã tem um conjunto de crenças e um conjunto de ações que abrangem todos os aspectos da vida de uma pessoa, de uma família e, sim, da humanidade. Em resumo, é isso que é o Islã. Então, vamos pegar a sua pergunta. Bem, a pergunta deles, certo, sobre o hijab. Então, é realmente importante quando se trata do hijab. Hijab significa a cobertura, certo? A cobertura da modéstia. Como nossa irmã está usando, a irmã ali atrás, como você está usando? É importante esse hijab, então isso é chamado de hijab, aliás. Hijab é um código de vestimenta. Você sabe, em qualquer lugar que você vá, existe um código de vestimenta. No hospital há um código de vestimenta. Meus filhos seguem um código de vestimenta na escola. Em alguns horários devem usar meias coloridas, em outros meias brancas. Às vezes irrita, podemos escolher de manhã, mas esse é o código de vestimenta. Se você vai a um restaurante, é sem camisa, sem sapatos, sem atendimento, certo? Então esse é o código de vestimenta de modéstia que Deus deu à humanidade. Importante. Então é mencionado no Alcorão 2 vezes em 2 lugares diferentes sobre o mandamento de usar modéstia. Mas a modéstia não é só para as mulheres. Aliás, isso é muito importante. A modéstia também é para os homens, para os rapazes. Como homem, não posso usar roupas transparentes ou justas. Como homem, não posso usar roupas do sexo oposto ou extravagantes para não desperdiçar dinheiro. Então, o conceito de modéstia é tanto para as irmãs quanto para os irmãos. Para as irmãs, mais. Para os irmãos, um pouco menos. Quarta coisa, o conceito de modéstia é um conceito holístico. Não se trata apenas do que vestimos, é sobre o nosso estado de espírito. Você sabe, Muhammad, que a paz esteja com ele, disse. Ao falar sobre a língua e sua modéstia, ele disse que devemos dizer algo bom ou ficar em silêncio. Quantos casamentos poderiam ser salvos? Sério, irmão? As pessoas se emocionam, falam e depois se arrependem. Isso é importante. Precisamos ser modestos com o olhar e evitar encarar ou desejar as pessoas. Modéstia dos nossos ouvidos, modéstia das nossas ações. Então, é um conceito holístico. É para homens e mulheres. Mas algumas pessoas podem ter a ideia errada de que as mulheres são obrigadas a usar o hijab pelo marido, pelos pais, pelos filhos, pelos irmãos. Não é esse o caso.
Qualquer irmã que usa o hijab está fazendo isso para agradar ao Criador. Muito importante. Mesmo na fé judaica e na fé cristã, vocês talvez saibam disso por causa do seu histórico. Mulheres judias, seguindo os ensinamentos, após o casamento, não podem mostrar o cabelo e devem cobri-lo. Este é um ensinamento judaico. Para as irmãs cristãs está em 1 Coríntios 11, 5 a 6 no Novo Testamento. Que especialmente quando as mulheres cristãs vão à igreja, é uma obrigação para as mulheres cristãs se cobrirem. Então, o Islã não é a primeira nem a única fé. O conceito de modéstia também existe em outras religiões. Mas por último, mas não menos importante, isso é realmente importante. O conceito de modéstia, ou o uso do véu e do hijab, não é um obstáculo para as mulheres muçulmanas mostrarem ao mundo quem elas são. Elas querem ser reconhecidas por sua espiritualidade, por seus talentos, por sua personalidade e não serem objetificadas. Às vezes, sabe, algumas culturas objetificam as pessoas. Então, a modéstia é um conceito holístico tanto para homens quanto para mulheres. Afirmamos que se a sociedade seguir isso, será casta, harmoniosa e justa. Isso é o hijab. Alguma pergunta sobre isso? Eu sei que demorei um pouco mais porque, de acordo com os Estados Unidos da América Today, o maior equívoco que nossos amigos não muçulmanos têm é sobre as mulheres no Islã. Sim, isso mesmo. Então, sobre o hijab, existe uma certa idade em que elas têm que, ou tipo, para as meninas começarem a usar, ou algo assim, ou elas simplesmente começam a usar? Qualquer obrigação torna-se obrigatória para muçulmanos após a puberdade. Mesmo orando 5 vezes ao dia, incentivamos nossos filhos a orar conosco para que se acostumem. Meu filho de 7 anos jejuou os 30 dias no ano passado. Quero dizer, ele não precisava, mas fez. E nós meio que o incentivamos até certo ponto, mas ele quis por conta própria. Mas não se torna obrigatório até que eles atinjam a puberdade. Sim? Então, uma vez das 5 vezes que você ora por dia, tipo, se você está na escola ou... Bem, primeiro você tem que fazer isso aqui, tipo, quando você ora, mas... Você tem que vir aqui para orar? Ok, então a pergunta é, como a gente concilia a oração com o trabalho ou ir para a escola, certo? Sim, trabalho e escola. Sim. Qualquer pessoa pode orar em qualquer lugar. Por exemplo, se eu estiver no hospital trabalhando, posso usar meu intervalo de almoço ou pausa para tirar 10 minutos. Posso ir ao meu escritório, um lugar limpo e agradável, e orar lá. Suponha que se eu estiver... Sim, porque todos nós temos pausas durante o dia, certo? Mesmo como estudante, você tem intervalo. A pessoa que vai para qualquer trabalho tem uma pausa. Suponha que se eu estiver dirigindo daqui até Ohio e chegar a hora da oração, eu simplesmente vou encostar, ir até a área de descanso e vou orar lá. Ir à mesquita e orar lá vale 27 vezes mais pontos de bônus, mais recompensa. Mas se a pessoa não puder ir, ela pode orar em qualquer lugar. Ainda assim receberá a recompensa. O mais importante é que é uma obrigação e devem orar. Quais são os horários? Quais são os horários da oração? Tudo bem? Então, a primeira oração é antes do nascer do sol. Então, o nascer do sol hoje em dia é o quê? Umas 6h25 por aí. Então, antes desse horário, esses horários não são horários exatos. São mais como períodos. Esses são os intervalos de tempo. Então, a primeira oração termina. Ela começa cerca de 1h30 antes do pôr do sol. Nesse tempo, posso acordar, ir à mesquita e orar. O segundo horário é no início da tarde, aquele que você viu hoje. O terceiro é no final da tarde. O quarto é logo após o pôr do sol e o quinto é quando escurece. Alguns podem perguntar, por que precisamos rezar 5 vezes? Faço uma analogia. Precisamos comer várias vezes ao dia para nutrir o corpo. Oramos várias vezes ao dia como Deus ordenou, para nutrir a alma. Nós fazemos uma pausa da vida estressante, dos estudos, do trabalho e nos conectamos com Deus. Assim recarregamos as energias e percebemos que há um Deus e um propósito maior. Tudo deve estar alinhado para agradá-lo e seguir sua orientação. Você diria que existem punições ou algo assim se, por exemplo, você perder as orações, ou diria que isso é apenas um julgamento de Deus?
O que acontece se alguém perde a oração? Não devemos faltar intencionalmente. Por exemplo, se eu dormir demais e perder a oração da manhã, ao acordar devo me lavar, orar e me arrepender diante de Deus. Então, o conceito de perdão no Islã é esse, certo? Então, existem 4 ou 5 passos diferentes que uma pessoa precisa seguir para ser perdoada. Primeiramente, precisamos reconhecer que cometemos esse erro. Também precisamos nos arrepender sinceramente diante de Deus. Em terceiro lugar, ao nos arrependermos, não precisamos de mediador, nem mesmo Muhammad. O arrependimento deve ser direto a Deus. Em quarto lugar, precisamos assumir um compromisso sincero de não cometer esse erro novamente. Quero dizer, nós, seres humanos, você sabe, erramos o tempo todo, mas ainda assim precisamos ter essa intenção. Por fim, é importante fazer boas ações, inclusive extras, certo? Assim, o Alcorão afirma nos capítulos 33 e 4, versículo 116, que Deus está disposto a perdoar todos os pecados. Então temos esperança de que mesmo quando cometemos erros, Deus pode nos perdoar. Esse é um dos nomes de Deus, que Ele é perdoador e Ele é um Deus misericordioso. Isso contrasta com a fé cristã, onde Jesus Cristo morreu pelos pecados das pessoas. No Islã, o conceito de salvação é que é uma responsabilidade pessoal. No Alcorão, capítulo 2, versículo 25, diz que quem tem fé verdadeira e pratica boas ações receberá o paraíso eterno de Deus. Então, todas as orações e tudo mais são em árabe, mas os muçulmanos que não entendem árabe, eles leem uma versão diferente do Alcorão em seu idioma, ou ainda leem apenas em árabe? Certo, então existem 2 tipos de orações. Uma seria para os 5 momentos de adoração. Essas são em árabe. Além das 5 orações em árabe, há outras que podemos fazer em qualquer idioma. Posso orar agora em inglês? Ó Deus, traga justiça e paz para o mundo. Em inglês, certo? Deus entende. Só as 5 orações formais são em árabe. As demais podem ser em qualquer idioma. Posso sentar no carro antes de dirigir e orar a Deus por minha segurança e a das pessoas ao redor. Para quem é novo no Islã, oferecemos aulas nesta e em outras mesquitas para ensinar o básico do Islã e as primeiras partes do Alcorão que devem aprender e memorizar para poderem orar. Há só uma versão do Alcorão, em árabe. Mas temos muitas traduções do Alcorão para aquelas pessoas que talvez não saibam ler e escrever em árabe. Assim, elas ainda podem receber a mensagem principal do Alcorão em qualquer idioma. E existem muitos aplicativos para baixar essas traduções. Então, há uma passagem no Alcorão, capítulo 49, versículo 13. Isso resume tudo o que fizemos hoje. Então, nessa passagem do Alcorão, esta é uma tradução. Deus está se dirigindo à humanidade, e é assim que Ele se dirige. Então Deus diz que, ó humanidade, ó seres humanos, eu os criei de um único homem e de uma única mulher, e os fiz em nações, povos e tribos, para que vocês se conheçam uns aos outros. Não para que vocês se odeiem, discriminem ou tenham preconceito uns com os outros, mas para que se conheçam. E então Deus conclui dizendo que o melhor entre vocês é aquele que é piedoso e bem educado. Então, eu espero e oro para que todos nós, assim como viemos juntos aqui, como irmãos e irmãs em humanidade, possamos trabalhar juntos na plataforma comum que temos. Assim, nós podemos, inshallah, se Deus quiser, erradicar todos os males e formar sociedades baseadas na justiça, moralidade e paz para todos. Muito obrigada por ter vindo.